Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais uma defesa de TCC, o curso de Filosofia UFP, e agradeço ao professor Ricardo e ao professor Claudinei. Agradeço a coordenação do curso de Filosofia, na pessoa da professora Eunora, e hoje quem vai apresentar agora o seu trabalho de conclusão de curso é o Lucas Rodrigues de Carvalho, cujo tema é o conceito de felicidade em Santo Agostinho. Então, Lucas, você tem, a partir de agora, 15 minutos para fazer a sua apresentação. Quando você iniciar a sua apresentação, vá do início ao fim, e aí, assim que você terminar, você avisa que terminou. Aí, quando você terminar, a gente volta a falar aqui, tá bom? Então, fique à vontade, fique tranquilo, né? E apresente o seu texto aí, de acordo com o que você sabe, que você estudou. A palavra é sua. Boa tarde a todos. Sou o acadêmico Lucas Rodrigues de Carvalho. Meu orientador, professor mestre Ellison Assunção França. E o tema escolhido foi Conceito de Felicidade em Santo Agostinho. Bom, na introdução é bem explícito eu explicar, né, a questão da problemática, ou seja, pergunta que eu busquei averiguar no meu trabalho, qual é o conceito de felicidade em Santo Agostinho. A minha justificativa foi por que, né, que eu escolhi trabalhar esse curso. É porque tem uma visão, Santo Agostinho tem uma visão peculiar sobre esse tema, por exemplo. Outros filósofos falam sobre esse tema, aborda esse tema, né? Mas como Santo Agostinho tem uma maneira diferenciada de apresentar, de mostrar como é o conceito de felicidade. A visão diferenciada, por exemplo, ele fala de uma maneira que cada um sinta de maneira diferente, por exemplo, que atua na vida de cada pessoa seja, age com o próprio coração, que pense antes de agir, que não faça nada sem pensar, né? E enquanto assim, por exemplo, a importância e relevância do meu trabalho tem como contribuição positiva, por exemplo, na vida do ser humano. Enquanto a pessoa estuda a obra, quando a pessoa estuda a obra e estuda Santo Agostinho em questão da felicidade, ajuda a melhorar no dia a dia de cada pessoa, de cada ser humano, né? E eu tenho como objetivo geral de analisar o conceito de felicidade em Santo Agostinho, de específico, descrever o conceito de felicidade em Santo Agostinho, identificar a relação de felicidade com a alma, relatar a universalidade do desejo com a felicidade, ressaltar a relação existente entre felicidade e os bens materiais e a sua relação com o desejo, descrever a relação de Agostinho com a filosofia neoplatônica de Platino. Aí, no primeiro tópico, eu vou falar sobre o que é felicidade. Sobre o que é felicidade, né? O que é felicidade para Santo Agostinho. Ele começa sobre a questão do referencial teórico. Por exemplo, o primeiro tópico ele aponta sobre o conceito de felicidade, né? Que primeiramente ele fala que outros teóricos, filósofos falam sobre esse tema, mas Santo Agostinho tem uma visão diferenciada sobre esse tema, porque ele trata essa questão de felicidade com sabedoria, até porque ele era religioso. Dessa forma, Santo Agostinho destaca que a felicidade só seria alcançada se as pessoas se relacionassem as coisas com sabedoria, né? Também de forma racional. Por exemplo, que elas pensassem antes de agir, como eu já falei, né? De forma sábia. Assim a pessoa conseguiria utilizar a sua parte boa do seu interior, que ele chama de bom demônio, que é todo lado bom que cada pessoa tem, né? Para ele, para chegar à felicidade, é preciso a gente é preciso que a pessoa, para poder chegar à felicidade, é preciso que as pessoas tentem buscar, né, de uma certa maneira, por exemplo, de se relacionar com o seu interior, de pensar antes de agir, né, com a razão, mas sem ser a razão incorreta. Por exemplo, por isso, no livro Confissões, ele deixa bem claro que a felicidade só poderia ser alcançada se as pessoas deixassem de lado
as coisas terrenas, né? As coisas fúteis, os bens materiais, e buscar aquelas que lhe façam bem, que lhe traga a felicidade verdadeira, né? Que são aquelas coisas divinas que lhe deixam mais próxima de Deus. Então, é um dos pontos que ele coloca como importante, porque para se chegar à felicidade, é preciso que as pessoas deixem de lado as coisas terrenas, né? As coisas banais, as coisas fúteis, que a gente utilizasse a sabedoria, sempre a sabedoria para poder chegar à felicidade. E assim, buscando a sabedoria, agindo pensando antes de agir, né? E, e sempre buscando as coisas divinas, a gente estaria mais próxima de Deus. Santo Agostinho também fala no livro A Cidade de Deus que a felicidade é um dom dado por Deus, né? Mas esse dom, ele só é mediante a Deus se a pessoa praticar as coisas boas, né? Pessoas praticar, analisar, buscar, né? E também praticar o que é natural, por exemplo. À medida que a pessoa vai praticando, procurando a felicidade de maneira correta, a pessoa vai conseguindo agradar a Deus, né? Porque para poder chegar à felicidade, consequentemente, o homem ele sempre está em busca da felicidade, mas para que ele fique, para que ele encontre essa felicidade, ele tem que o quê? Praticar as coisas boas, né? E viver sempre fazendo tudo, assim, fazendo tudo que agrada a Deus, para poder dar certo. Para dar certo, o homem conseguir a felicidade, ele precisa sempre estar em equilíbrio com o corpo dele, por exemplo. Não adianta o corpo dele estar bem e a alma dele não está, ou a alma dele está bem e o corpo não está, né? Por isso, e sempre procurando coisa errada, né? Então, tem que ter esse equilíbrio entre o corpo e a alma, né? Para poder ele chegar à felicidade. A questão que ele fala sempre é sobre a questão dos desprazeres, né? E o homem sempre quer procurar as coisas que dá prazer para ele, né? Mas nem toda coisa que nos dá prazer, como ser humano, é, são coisas positivas, né? São coisas que nos façam feliz. Cada vez a gente procura uma coisa que faz feliz para a gente, mas para Deus não é feliz, né? Por isso. Então, apenas aquelas coisas que deixam o corpo equilibrado com a alma, são aquelas coisas que deixam o corpo equilibrado com a alma e pode trazer felicidade, com certeza, né? Que são os prazeres carnais, né? Ele chama a vez que ele acha que é bom, mas não é. Então a gente tem que deixar o quê? Os prazeres divinos que a gente tem que ir atrás, né? A gente tem que correr atrás, não os prazeres carnais. Aí ele coloca para se chegar à felicidade, o primeiro passo para poder chegar à felicidade, como sempre em toda a vida, né, é ter Deus no coração, porque quem tem Deus tem a felicidade, né, na sua vida, porque não adianta eu ter minhas coisas, as coisas e não ter Deus no coração, né? Então ele diz que para ter a posse de Deus na sua vida é o caminho certo para se chegar à felicidade. Por isso que ele fala que para isso é preciso sempre a gente optar pelas coisas divinas, né? As coisas boas, porque até porque Deus não quer o que é ruim para a gente, Deus só quer o que é bom, sabe? Que ele chama até de bem imutável. E no próximo tópico, ele fala sobre a relação de Agostinho com a filosofia neoplatônica, né? Que é de Platino. Porque essa filosofia tem como relação o que ele gostou muito, porque era neoplatônica, ou era ser diferenciada, ele mostra de forma diferenciada as visões sobre a questão da felicidade. Essa filosofia neoplatônica, ela fala que existe um uno. O que é um uno? O uno é o super bem, ou seja, é algo que não tem de defeito. Ele é descrito, esse uno, como algo eterno, né? Algo sem fim. E esse uno existe nas pessoas, ou seja, cada pessoa tem esse uno, né? Dependendo do jeito que ela quer utilizar, né? Até porque ele fala, porque para a pessoa ter esse uno, ela precisa, para poder ela praticar, ela precisa não fazer nada de errado. Esse uno ele age para que a pessoa não peque, não faça nada de errado. E que a pessoa sempre vive em constante busca pela felicidade. Que geralmente as pessoas que não utilizam o super bem, que é o uno, né? Ela pretende fazer coisas erradas e buscar
prazer que deixa elas mais próximas de Deus, né? Porque às vezes esse uno faz com que a gente peque, que a gente faça coisa errada, e a gente não chegue perto de Deus, que às vezes no final a gente fica até amargurado, fica triste. Pois é, o uno é algo assim. Aí o primeiro que está nas pessoas é o uno, né? O segundo é o logos ou nous, que é a parte da inteligência, ou seja, do raciocínio lógico das pessoas, que utiliza da inteligência de sua própria mente, né? Do que é do seu raciocínio, antes de fazer certas atitudes. Elas conseguem ser mais felizes porque elas pensam antes de agir. Porque quando a gente pensa antes de agir, eu acho que a gente consegue mais ser feliz, né? A gente consegue até realizar as coisas certas, que é as coisas que é feito por Deus. Aí a ideia de Platino diz que a felicidade é considerada como resultado de vários acontecimentos na nossa vida, né? A pessoa não pode ser feliz do nada, então é preciso que aconteçam várias coisas na vida delas para que ela chegue até a felicidade. O resultado dela, por exemplo, é razão. É o exemplo da razão, que do desejo da alma, né? Porque a alma deseja o que é bom, da sua relação com o uno, da atividade intelectual. Então, esse jogo todinho é o conjunto que faz a pessoa chegar à felicidade, né? Até porque Santo Agostinho é relacionado, se relacionou, né, com a filosofia neoplatônica, por isso que ele gostou, porque a filosofia neoplatônica prega do jeitinho que ele pensa. No próximo tópico, que é o último tópico, né, que fala sobre a busca de felicidade em Santo Agostinho, sobre a busca da felicidade segundo a visão de Santo Agostinho, ele diz que o homem está em constante busca do caminho da felicidade, porque existe aquelas felicidades que são aparentemente boas, mas que deixam no final as pessoas tristes. Então ele diz que a verdadeira felicidade, ou seja, esse desejo da vida feliz, é importante, é muito importante, mas de maneira deixando de lado os próprios interesses, as suas vaidades, o desejo que a pessoa tem, o desejo que a pessoa tem, né? Esse que é o desejo de prazeres carnais, e buscando aquilo que o deixa feliz, que lhe deixa mais próximo de Deus. Então, segundo, só chegando mais próximo de Deus, tendo Deus na sua vida, e para Santo Agostinho é um homem que chega até a felicidade. E, por exemplo, a pessoa tem a simplicidade, né, a humildade, são características que, de fato, levam um homem a ser considerado feliz. Ele diz também que existe alguns fatores que contribuem para o homem não ter a personalidade negativa. Não, que ajuda o homem a ter a personalidade dele negativa, né? Esses fatores são os conflitos que ele vive. Tipo, o homem é fruto do que ele vive. Então, se ele vive num ambiente que traz coisa boa para ele, com certeza a personalidade dele vai ser positiva, né? Mas se ele vive num lugar onde não que ele vive com conflito, que tem brigas, essas coisas, a personalidade dele vai ser negativa. Ou seja, ele vai conseguir a prioridade pela busca de felicidade verdadeira e eterna. E agora ele vive no meio em que a personalidade dele chega, por exemplo, para poder ele sempre estar em harmonia com o corpo, né? Ele tem sempre estar buscando coisas boas, né? Praticando coisa boa, vivendo em lugares bons que são bons para ele, né? E, e, e ele tende a buscar pelos prazeres carnais, pelas coisas que realmente faz ele pecar e estar mais longe de Deus. Por isso que o homem, às vezes, chega, comete, né, erros como, por exemplo, ficar com a personalidade dele negativa. Bom, daí essa parte aqui foi a parte dos tópicos, agora vem para considerações finais. Peraí. Portanto, percebeu-se que a satisfação dos desejos do ser humano pode demonstrar o dualismo que é existente entre o corpo e a alma, havendo a necessidade dos dois estarem juntos, pois se o corpo cair, a alma também sofrerá consequências. Assim, algumas atitudes humanas devem ser pensadas, evitando que aquilo que o corpo sofrerá com atitudes erradas também prejudiquem a alma. Terminei, e agora é a parte da referência, né, que eu não posso mostrar por causa do slide. Pronto. Muito obrigado. Mas muito bem, eu vou deixar a arguição para os professores, então, parabéns mais uma vez. Então, professor Ricardo,
e o professor Claudinei agora vão fazer considerações sobre o seu texto. Eu sugiro que você anote as perguntas, né? Assim que eles terminarem, você responde. Primeiro eles vão arguir, você anota ou com uma caneta ou no seu computador para eles não estar voltando. Então, professor Ricardo e professor Claudinei, quem quiser começar aí, fiquem à vontade, por favor. Esperando o professor Claudinei se manifestar. Então, agradecer por esse momento dado pelo CEAD UFP, na pessoa da professora Eunora, por participar dessas bancas, ao convite do professor Ellison, por participar da banca do professor, do aluno Lucas Carvalho, parabenizar pela sua apresentação, pela segurança, demonstrando que você escreveu o seu texto, porque, na verdade, você estava pontuando na sua fala aquilo que estava escrito justamente naquilo que você se propôs, que é o tema da felicidade em Agostinho de Hipona. O seu texto ele está bem interessante, mas tem alguns pontos que podem ser melhorados. Então, é função, né, nossa da banca de colocar essas fragilidades, das quais você depois vai sentar com o seu orientador, o professor Ellison, e aí vocês vão organizar para ficar melhor o texto, né? Ele está bom, na sua fala também você pontua bem os elementos centrais, e é um tema pertinente, como você coloca na introdução, que a felicidade é buscada pelo ser humano durante o período, desde que o homem é homem, né? Você até coloca ali o ser humano é ser humano, né? Desde os princípios da humanidade. Isso é muito interessante. Lembrei muito da leitura do Aristóteles, né? Da Ética Nicômaco, sobre a busca da felicidade. Mas eu vou fazendo um passeio aqui pelo seu texto, ressaltando alguns aspectos, já iniciando aqui no resumo, onde nós vemos aqui que você faz o seu resumo, um resumo da história da felicidade, onde você pega os filósofos da Grécia Antiga, depois o Sêneca, depois o Agostinho, o Platão, então você vai citando esses filósofos, mas na verdade eu não encontro um resumo mesmo do seu trabalho. E aí quando eu chego lá na introdução, você tem parágrafos que você vai falando do objetivo geral, do objetivo específico, da centralidade do seu trabalho. E aí até eu destaquei, né, que seria muito interessante você colocar aspectos que estão na introdução aqui no seu resumo, né? O resumo ele está assim como se fosse resumindo a história da felicidade, mas na verdade o seu título é sobre a felicidade em Santo Agostinho. Então você tem que ser mais direcional no seu resumo. As obras que Agostinho trata sobre a felicidade, a sua pergunta de partida, aos seus objetivos gerais específicos, né? Eles ficam bem mais encaixados aqui no seu resumo, e eu não encontro esses aspectos. Penso que as palavras-chave, razão, né, como você cita muito bem, que para se atingir a felicidade é por meio da razão. O Agostinho, razão e felicidade são palavras-chave que norteiam o teu texto e também norteiam a tua fala, né? Nas tuas ideias sobre o Santo Agostinho, você trabalha muito esses três pilares, né? Agostinho, razão e felicidade. Então, penso que as palavras-chave não precisam modificar nem acrescentar, elas estão bem interessantes. Na introdução, você já começa assim, vários são os temas enfatizados por filósofos e teóricos. Já é interessante fazer uma diferença, o que é um filósofo e o que é um teórico, né? Algumas dúvidas já são proporcionadas nessas primeiras linhas, também nos primeiros parágrafos, ela foge, né? A introdução foge da pegada introdutória, onde você tem que ser mais direcional, você poderia justamente começar com aspectos do resumo, falando que a felicidade para outros filósofos, a necessidade que o ser humano aspira pela felicidade, aí afinilando o seu texto, no que é que você vai trabalhar, né? Quais são as obras de Agostinho, a sua pergunta de partida, e você cita também o Teles, 2008, né? Eu sempre dou a indicação que essas citações, tanto na introdução quanto na conclusão, elas ficam melhor encaixadas no corpo do texto. Introdução e conclusão é o momento do Lucas, é o seu momento. É onde você vai fazer um convite para o leitor, mostrando e chamando a atenção. Vem aqui ler meu texto, pois eu vou trabalhar disso, da pergunta de partida, porque a felicidade é importante, porque todos procuram a felicidade, e aí você vai especificando. Mas eu vou trabalhar sobre a felicidade num filósofo que está num contexto, né, que é na Idade Média, justamente o Santo Agostinho. Então, falta isso, né, organizar um pouco mais a introdução,
para trazer essa característica. E nos parágrafos finais da introdução, você coloca o que é que você vai fazer. Primeiro parágrafo, farei isso, e no segundo vai abordar sobre a relação de Agostinho e a filosofia neoplatônica, né, que no caso você chama a questão do Plotino. E aí eu até sugeri aqui para você acrescentar um parágrafo para você chamar o leitor para dar continuidade à leitura, né? Agora nós iremos fazer uma reflexão sobre o conceito de felicidade em Agostinho, né? Um elo de ligação para o ponto 2 que você se propõe. E aqui eu achei na parte estética do seu texto um pouco desigual, porque nesse primeiro capítulo ele está bem extenso, né? Nós temos mais de 10 páginas, aí nos próximos, aliás, no 2.1 tem um tamanho, no 2.2 é um pouco reduzido, e no 2.3 bem menor. Então, até a estética nós temos que olhar, né? Fazer uma harmonia entre o texto, para não ficar muitas páginas no 2.1 e apenas meia página, uma página no 2.1, 2.2. E aí você pode, claro, esmiuçar nas suas reflexões sobre isso, né? Nesses capítulos. Então, é necessário que você leia todo o texto para ver como é que para propor uma harmonia melhor. E aí eu fui questionando algumas coisas. Você coloca uma obra aqui do Alborz, 2004, A Filosofia e a Felicidade. Você mesmo chega a dizer que é uma das obras mais conhecidas e famosas, mas aí você não explora muito essa obra, né? Já que é muito conhecida, já que é famosa, como é que ela trata mesmo a felicidade? Qual a relevância de felicidade para o Santo Agostinho, né? Para a reflexão sobre Santo Agostinho, já que você está tratando sobre esse filósofo. E aqui você inicia assim: o que é a felicidade para Santo Agostinho? E parece que nesse primeiro capítulo, aliás, no primeiro parágrafo do 2.1, você já resolve o problema. Então, primeiro, chame o leitor para indagações e resolva o problema lá para o final do texto. Deixa para resolver lá no 2.3, já bem no final ou no meio do texto, né? Nunca comece assim o texto já resolvendo tudo, porque aqui já está a resposta, a centralidade do que pensa Santo Agostinho. Depois você vai para outros meios, né, falando da necessidade, da felicidade, falando da filosofia grega, falando do aspecto religioso, falando de outras características. E aí você fala do bom demônio, eu não sei se é o mesmo daimon que é utilizado pelo Sócrates, né, no Platão, que é o impulso que nos leva a buscar a virtude. Então é necessário que você coloque aqui uma definição, né, uma definição filosófica. Procure um dicionário de filosofia, uma obra aí que você estudou, onde tem essa característica, e aí você leve lá para a nota de rodapé. E aí você vai explicando para o leitor o que é que significa, né? Porque parece que você coloca entre aspas, mas quem disse isso? Foi Agostinho? Foi outro pensador, né? Talvez no campo filosófico da academia filosófica nós saibamos quem seja, mas e se vier outro pesquisador de outra área? Ele vai pensar, não, foi o autor, o Lucas, né, o autor da monografia, quem teorizou, quem colocou esse termo, então o termo é dele. Então é necessário você colocar e pontuar. Também os termos aqui, você coloca a questão da teologia, é até bom, é até interessante você explicar no contexto medieval o conceito, né, a cristandade aqui para o Agostinho, porque nós temos, quando vamos ver aqui a filosofia medieval, nós temos dois Santo Agostinhos no sentido, né, dois Agostinhos de Hipona, um antes do cristianismo, que é com a visão do maniqueísmo, e a outra com a visão do cristianismo. Então, seria interessante você deixar mais claro e evidente no texto aqui, como você coloca, né? Também, eu não sei, deixa eu ver aqui a paginação, na página, o meu texto não veio paginado. Você fala aqui de presente nas almas, né? E eu não entendi se esse conceito de alma seria de Agostinho, múltiplas almas, ou seria essa relação entre corpo e alma. Você diz assim: outro ponto de suma importância é a relação dada por Agostinho em relação à felicidade e à alma, né? A alma no singular. Destacando que a primeira possui uma relação direta com ele por meio da filosofia e a fé em Deus. É importante também frisar que a felicidade está fortemente imbricada por meio do espiritual, que está presente nas suas almas. Aí você coloca aqui no aspecto
plural, e aqui eu não entendi, né? É um significado de Agostinho, ele traz isso do platonismo, dos neoplatônicos, da onde foi que você colocou aqui no plural esse termo almas, né? Ou foi um erro de digitação, não sei, mas levantou essa indagação. Vez por outra, já que nós estamos trabalhando num filósofo da Idade Média, ora você diz o filósofo, Agostinho, depois você diz o teólogo, né? Aí fica aqui, eu não sei se ele era filósofo, se ele era teólogo, qual contexto nós estamos aqui, né? Lembrando que a filosofia está como serva da teologia, mas para o leitor tem que ficar muito claro isso daqui, né? Já que vai que vem um pesquisador de outra área, então você já destaca. A teologia, né, tinha uma grande importância pelo sistema teocêntrico, onde a filosofia é a serva, né, vai clarificar os aspectos teológicos, então é necessário que você, em algum momento do texto, coloque essa relação, na verdade, essa luz para o leitor, né? E aí você, mais na frente, fala desse alimento, né, do corpo e da alma. Achei interessante, né, também na sua exposição você frisa muito isso, vai trazendo outros autores, e aí eu senti falta dos autores, rapaz, que você estudou na sua própria graduação, né? Eu tenho certeza que você pegou ótimos historiadores da filosofia que dava também para você encaixar aqui. Embora você vai trazendo também o Costa, o Silva, dentre outros, né? Deixa eu ver aqui, o Frigoto, você também traz aqui. E aí tem outras expressões que dá para sentir assim que você veste mesmo a camisa, né? Como você se sente cristão no contexto de Agostinho e diz que eu vou defender ele. Então, você toma para si e algumas vezes você coloca no singular. Então, o melhor caminho é se você fizer isso. Então, procure não fazer isso no texto, né? Procure deixar o elemento na terceira pessoa, né? E faça uma reflexão sobre aquilo. Porque se você impõe, é necessário que você faça isso, porque Agostinho mandou fazer isso, aí o leitor vai ficar com raiva do texto e nem vai ler. Então, vamos procurar estratégias para fazer uma reflexão sobre o pensador, sobre o filósofo, né? Aí eu até destaquei algumas características que você coloca em primeira pessoa em relação ao Santo Agostinho. Deixa eu ver bem que tem... Aí depois você vai citando a felicidade assim imbuído de grande anseio de desejo no ser humano e o qual será alvo de fonte de discussão nas diferentes áreas do conhecimento. Aí você cita psicologia, religião, ciências sociais, sociologia, filosofia, história e por aí vai. E aí cita todas as áreas que refletem sobre a felicidade, né? Lembrando que essas áreas são desfiguradas assim ou compartimentalizadas a partir da modernidade com Descartes, que elas vão ganhando esses espaços e lembrando que você está aqui refletindo sobre Agostinho, então procure também trazer elementos mais da cultura, da época de Agostinho, do pensamento do que seja a felicidade para ele, né? Outras vezes você faz uma reflexão, diante desse fato, ainda que o ser humano se posicione no comportamento de outra pessoa em mesmo problema, ambos almejam a serem felizes, né? Então, se aproxima muito do pensamento aristotélico, né? Todo ser humano tem por necessidade ou almeja a felicidade. Outras vezes às vezes tem uma confusão, né? Portanto, ser feliz é uma grande conquista do almejo do homem, já que ambos, mas ambos quem? Aí eu não entendo quem são esses ambos. É o corpo e a alma, né? De quem você está falando aqui que você cita ambos? O problema é que meu texto aqui ele não tem a paginação, mas eu vou enviar para o professor Ellison, né? Com aquelas cartinhas de texto, onde eu levantei essas questões. Aí tem essas visões assim, né, bem próximas. O nosso Deus sempre estará pronto para quem crer nele e busca uma felicidade verdadeira, onde a esperança está nele e no seu Filho Jesus Cristo. É uma visão assim, como se fosse um pregador, né, fosse fazer uma pregação cristã, e aí ele vai se distanciando um pouco da questão acadêmica, né, da questão de, já que você está fazendo ciência, você está pesquisando sobre o Agostinho. Aqui você está tomando partido, nosso Deus é assim, tem que ser assim, e ai de quem discordar, senão vão sofrer as consequências, né? Então, cuidado com esses parágrafos mais apaixonados. E tem um aqui, não sei se foi erro de digitação, você coloca assim, nesse caso, a felicidade acaba se tornando algo refém do comunismo.
de um modo errado de interpretar o verdadeiro sentido de ser feliz. É uma das partes, eu não sei se você está com o seu texto aberto, infelizmente eu não tenho, a página é a 13, pronto. Página 13, lá no penúltimo parágrafo, você fala que a felicidade é refém do comunismo. Aí eu não entendi, né, porque... E é interessante, porque eu trabalho, nesse parágrafo, você está fazendo uma discussão com a sociedade capitalista, a sociedade do consumo, do consumismo. Eu não sei se foi um erro de digitação, quando você falou de comunismo, mas aí eu queria que você explicasse com suas palavras esse parágrafo aqui. E nesse parágrafo que você fala, aliás, é o último parágrafo, penúltimo parágrafo da página 13. Esse parágrafo está muito bom para ser colocado lá na introdução, porque a introdução você pode colocar no sistema vigente, né, odierno, nos tempos de hoje. E aí você pode dizer, né, que na grande maioria as pessoas procuram a felicidade por meio dos bens materiais. Aí ele ficaria bem encaixado lá na introdução. Você achou no texto, Lucas, essa parte? Aí no seu texto aberto? Estou procurando ainda. É o penúltimo parágrafo da página 13, onde você começa assim, para encontrar a verdadeira felicidade, e aí termina o parágrafo com o verdadeiro sentido de ser feliz. Vou até esperar você encontrar a página, fica até melhor para você grifar, porque daqui surgiu a pergunta. No último parágrafo começa assim, segundo Santo Agostinho, aí antes desse parágrafo é que está a minha questão. Encontrou? E aí você segue fazendo uma reflexão bem interessante, né, que o próprio Santo Agostinho diz que não é para se apegar aos bens materiais, porque estamos justamente de passagem, né, os bens materiais eles podem ser meios, mas não o fim em si mesmo, né, você fala a questão do desejo. E aí, quando você termina aqui, vai iniciando a página 14, você poderia ter colocado no lugar do filho, né, o filho é um autor, você poderia colocar o próprio Agostinho falando isso, né, já que no parágrafo anterior você disse que é Santo Agostinho que reflete dessa forma. Então, poderia procurar uma obra e fazer essa citação. Sempre encontrou a página 13? Não. Eu posso até colocar em tela depois, quando eu for fazer a pergunta, né, para mostrar essa questão da página 13. Outra coisa também, você coloca que a felicidade sempre corresponderá aos desejos obtidos pela alma humana, de modo que seja pleno e infinito. Aí, você, lá no meio do texto, coloca assim, pois tudo são maravilhas divinas, né? E aí vem aquela questão que eu tenho certeza que é uma questão batida e é muito interessante a resposta de Agostinho. E aí surgiu, a partir dessa reflexão da página 14, que você diz que tudo são maravilhas divinas, como é que eu explico o mal para Agostinho? Como é que Agostinho explica o mal, né? E aí você não deixa claro no texto isso, e aí é outra pergunta que eu te faço, né? Como o Santo Agostinho explica a existência do mal, já que para o mesmo, e nas suas reflexões, tudo são maravilhas de Deus. Então, se é tudo, né? Todas as coisas são maravilhas de Deus. Aí você vai citando obras do Agostinho, é muito interessante, é o que falta na sua introdução e no seu resumo, os solilóquios, as confissões, né? O Beata Vitae, dentre outras obras que você vai citando no corpo do texto, e elas ficarem muito bem encaixadas ali no seu momento introdutório, né? Que você vai fazer uma reflexão de felicidade, de Agostinho. Então é necessário colocar as obras já no início, né? Também na página 18, depois você diz assim, depois de sua confissão, Agostinho desfrutou dos prazeres existentes na terra. Né? Aqui, essa confissão, ele fez uma confissão a alguém, ou você está se referindo à obra As Confissões de Agostinho, né? Parece que ele entrou aqui na Inquisição, foi questionado, confessou, ou seria, né, alguma parte do texto
das confissões, porque no meio do parágrafo você coloca De Beata Vita, do Agostinho, não faz mais menção às citações, às confissões, quer dizer, né, ao texto às confissões. E aí, né, nós temos o que? Aqui já a 20ª página, quando nós vamos para a 19 páginas, quando vamos para a 20ª, que nós encontramos a relação de Agostinho com a filosofia neoplatônica, né? E você utiliza pouco tempo, pouco espaço, mais citações, você enche de citações do Bezerra, 2006, para falar dessa questão do neoplatonismo e do Plotino. E aqui você poderia contextualizar, dizer, conceituar o que é o neoplatonismo. É apenas algo posterior ao platonismo e não mudou nada. O Plotino, que nasce no Egito, ele não mudou nenhuma teoria de Platão. O que é que difere? Qual é a semelhança e a diferença entre Platão e Plotino, né? Então, falta você colocar isso no texto e colocar quais foram as influências que Agostinho trouxe, né, sofreu de Platão, do Plotino, mas lembrando que o Agostinho não fica nem com um nem com o outro. Né? Na verdade, o mundo perfeito de Agostinho é o mundo do paraíso, é o mundo de Deus, então ele sofre uma influência na sua vida do cristianismo. Né? O cristianismo é o ponto central, e desse ponto central nós temos as bases ali que ajudam Agostinho a formular a sua filosofia, que é no platonismo e no neoplatonismo. E tem umas partes que chamam a atenção, aliás, tem uma parte que chamou a atenção na sua fala e também está no seu texto, né? A própria história do Agostinho mostra que alguns conflitos vividos por ele contribuíram para que se desenvolvesse uma personalidade negativa. Isso. Aí eu queria que você me explicasse com suas palavras como é que o Agostinho chega a essa conclusão da personalidade negativa. É o corpo que ele está inferior à alma? Foi influência também dos textos de Paulo, né? Paulo também ali com a filosofia estoica vai trazendo essa característica de pecado, de sofrimento. Essa personalidade negativa tem a ver com isso, né? E aí, se sim, você deve colocar de forma mais clara aqui no seu texto, né? Às vezes fica um pouco obscuro. E aí o que? Com esse último tópico, o 4.1, eu só tenho 2 páginas de reflexão. Né? O outro você trabalha 15 páginas, né? E aqui esse que você poderia explorar muito, essa personalidade do Agostinho, essa característica que você se propõe, a busca da verdade, na verdade aqui Agostinho e a busca da verdade, você encerra apenas com 2 páginas, então você pode escrever mais no seu texto sobre essas questões, né? Já partindo para a conclusão, para encerrar, nós temos aqui a questão aqui. Nesse sentido, para encontrar a verdadeira felicidade, sempre dependerá muito das ações feitas aqui na Terra, pois quem planta coisas boas, colherá coisas boas também, né? Você usa aí de provérbios populares. Aí eu queria entender se e você remete, isso é bom, que você traz o elemento que já está no seu texto, traz para cá para a conclusão. O Agostinho enfatiza também com essas palavras, são palavras suas, né? Essa característica aqui. E porque assim, você faz um jogo entre corpo e alma, mas ora, para a prática das coisas boas, como você diz, precisa-se do corpo, né? E aí eu queria entender no pensamento de Agostinho qual é qual é a semelhança, né? Aquilo que está junto de alma e corpo, e o que é que distancia a alma do corpo. No último parágrafo da conclusão, você coloca o Agostinho com letra minúscula. Então, você coloca aí o nome do filósofo com letra maiúscula, né? E, para finalizar, só o último parágrafo. No último parágrafo, você diz assim: portanto, esse estudo é indicado para acadêmicos de filosofia, como também para todas as pessoas de um modo geral, pois traz ensinamentos precisos para serem postos no dia a dia. Mas eu não encontro esses ensinamentos, não é uma cartilha, vai fazer isso, os 10 passos para se chegar à felicidade em Agostinho. Você vai fazendo conexões com o pensamento do filósofo, né? Então eu peço até que você reformule esse último parágrafo, porque
o leitor, na verdade, ele não encontra, né, o que você propôs aqui nesse último parágrafo. E sobre as referências, né, como eu citei, eu poderia ter colocado alguns bons comentadores que você viu na sua graduação. Outros autores, por exemplo, o Marcos Roberto Nunes Costa, você cita ele 2 vezes. Então, na segunda vez, é só passar um traço. Não precisa citar o mesmo nome do autor, né? Isso acontece também com o Frangiotti e também com o Plotino, né? Só essa repetição desses três comentadores que você utiliza. E você lá no texto fala da De Beate Vitae, mas aí na referência você já traduz para a vida feliz. Aí você teria que ou mudar todo o seu texto, colocar a vida feliz, ou então mudar aqui nas suas referências. Então é isso, no mais, parabenizar tanto pela sua apresentação, como também parabenizar pelo seu texto. Tudo bem, Lucas? As perguntas, eu não sei se você ainda lembra. Sobre o mal, né? Isso, o mal para o Agostinho. E aquela questão lá que você fala dos bens materiais, fala do consumismo, mas no final do parágrafo você diz que é o comunismo. Aí eu queria entender essa parte também do seu texto. Sobre o mal, Santo Agostinho sobre o mal, né? Isso. O mal para ele não tem realidade metafísica, por exemplo. O mal é a ausência do bem, né? Ou a ausência da obra divina para ele. Também eu acho que ele considera o mal assim, uma ausência do bem, ou seja, de algo divino de Deus. O mal para Santo Agostinho seria a ausência do bem. Sim. Então, E não todos é aqueles que se. uma realidade metafísica, né? Ok. Então, todos aqueles que se distanciam de Deus vão para o mal. Seria isso, né? É mais ou menos assim, por exemplo. Ok. E a outra questão era essa daqui, que você diz assim na página 13. Nesse caso, a felicidade acaba se tornando algo refém do comunismo, de um modo errado de interpretar o verdadeiro sentido de ser feliz. Eu quero só que você me explique essa frase que você mesmo colocou aqui. Pode repetir? É porque o comunismo, né? Isso. Você tá. Deixa eu ver se eu coloco aqui em tela. Que aí fica melhor. Para você, gente. Só um minutinho. É. Apareceu aí? Ainda não. Agora apareceu? Peraí. Sim. Isso, ó, tá. Eu até grifei aqui, ó. Algo refém do comunismo. Aí eu queria que você me explicasse. Bem, de acordo com o escrito do meu TCC, algo refém do comunismo, por exemplo, comunismo em relação a pecar, a fazer coisa errada, a vida, a uma vida, por exemplo, negativa, procurando os desprazeres que não favorece a alma dele. De acordo com o que eu escrevi, foi assim. Então, o comunismo seria algo errado. Algo errado para mim, pois é. Segundo o que eu escrevi, que eu estudei, analisei, para ele o comunismo se tornar algo refém para ele por causa disso. Algo errado, algo dos desprazeres da vida. Por exemplo, de buscar sempre coisa errada, né? Nunca atender às coisas divinas de Deus. Relacionado, então, ao pecado aqui, né? O pecado. Ah, ok, era só isso, essas perguntas. Estou satisfeito com as respostas e repasso para o professor Erison. Obrigado, professor Ricardo, pelas considerações. Passa a palavra agora ao professor Claudinei, para que ele faça a arguição. Então, boa tarde, Lucas. Boa tarde. Vamos lá. Vou tentar ser mais objetivo, né? O professor Ricardo já fez uma boa explanação aí. Mas, vamos lá. Então, de início, parabéns pela apresentação aí. Obrigado.
Parabéns aí pela apresentação. Está chegando mais esse momento aí de começo final de trabalho. Sim. Bom, a primeira coisa que foi até destacado pelo professor, acho que tem talvez um equívoco aí na folha, na segunda página, né? Que é logo depois quando você coloca lá, né? Na descrição do trabalho de conclusão de curso, né? Que aparece aí, trabalho de conclusão de curso, apreensão do curso de licenciatura em filosofia pela Universidade Federal do Piauí. Aí aparece aí como requisito parcial para obtenção de nota do período 2020. Isso aqui deve ser corrigido, né? Para obtenção de licenciatura plena em filosofia, né? E não nota parcial, tá? Certo. Bom, resumo, o professor Ricardo já colocou aí, o resumo tem que ter um caráter de resumo, né? Ele está com um caráter mais explicativo aí, uma certa descrição do problema. Agora tem que descrever, né? Metodologia, os objetivos, problemática, é um resultado preliminar aí do trabalho, tudo isso tem que estar encaixado nesses 350 a 250 caracteres aí, que é o resumo, tá? Então, tu vai ter que pegar o manual lá e ver o que aparece dentro de um resumo do trabalho. O que aparece dentro? Metodologia, objetivo, problema e resultado, né? Então, tem que aparecer aí. Vamos lá. Esse ponto aí que o professor colocou, acho que tem um ruído aí, não sei qual o microfone está aberto. Se tiver algum aberto, pode fechar quando eu estiver fazendo as perguntas, tá? Vocês podem ativar novamente. Tem aí um deslocamento, né, do sumário. Se você pegar o sumário que o professor Ricardo colocou. Bom, primeiro, como o professor Ricardo colocou, né, tu entra logo no problema, né? Isso aqui, tu já diz aí, mais literalmente, pelo menos tenta dizer qual é a questão em xeque, né? Como está dividido aí em 3 capítulos, 4, né? Ou você deixa isso para deslocar o problema central para o terceiro ou para o quarto, e tenta deslocar aí os problemas secundários para os primeiros capítulos. Ou seja, você fez uma inversão aqui, eu acho. Você fala a felicidade dos bens materiais, a partir do 3, né? A relação de Agostinho e a filosofia neoplatônica, a relação felicidades materiais, são questões mais paralelas, né? Então, eu sugiro aqui que você faça um deslocamento aqui. Esse deslocamento aqui da relação entre Agostinho e platonismo. E o neoplatonismo, tá? Em vez de colocar isso lá pro final, está meio deslocado isso aí. Colocar isso lá para o primeiro capítulo. Tu vai só inverter a ordem, né? Tá? Coloco no começo e esse aqui lá pro final. Porque quando tu entra e joga na questão, né? Mais ou menos quando tem uma relação, né? Tu chega logo te declarando, depois não tem novidade mais, entendeu? Então perde a graça. Tem que logo fazer aqui fazer o movimento da comunicação indireta, né? Tu vai tentando dizer de modo indireto aquilo que logo mais ou futuramente tu pretende dizer, tá? Essa estratégia normalmente não falha. No mais, só para tentar pontuar algumas coisas aqui. Infelizmente, tu não paginou o texto, né? Então, tu vai ter que olhar aí. A partir do capítulo 2, o conceito de felicidade de Santo Agostinho, né? Isso aí é um problema metodológico. Aparece aí 2 vezes no teu texto. Tem que olhar isso aqui e refazer. Do 2, o 2.1, tu não faz nenhum comentário, né? Tem um vácuo aqui grande. O conceito de felicidade. Aí tu já pula para o ponto 2.1. Isso aqui não pode acontecer do ponto de vista metodológico. Tem que ter uma
a apresentação do 2 para o 2.1. E assim sucessivamente. Tá? Certo. A partir da página 9, que não sei se tu vai identificar aí, onde fala sobre, rapidamente, em sua obra, a Cidade de Deus, Agostinho traz a felicidade como sendo um dom dado por Deus, mas assim, tu não desenvolve aqui a obra especificamente, né? A Cidade de Deus, já que ela aparece aqui como um ponto importante para tentar entender aí a relação dessa constante busca da felicidade e da sua relação entre o homem e Deus. Eu lembro, já li alguma parte do texto da Cidade de Deus. Não é um texto muito simples, assim, para ser mais simples também na análise, né? É um texto duro, assim, de ler, porque tem muita coisa clássica, Certo. muita filosofia, muita história grego-romana. Então, para tu dominar aquilo tudo, dá um certo trabalho. Mas, já que tu colocou aqui, buscar algum momento ao qual o Agostinho traz uma questão aí sobre a felicidade, citar literalmente, né? Uhum. Ah, relacionado à Cidade de Deus, referente ao problema, né? É Já a que tu obra, traz aqui apenas como ilustração. é a obra que eu, quando eu li o livro, foi De Civitate Dei, que é a obra principal, né, que é cuja obra de origem original, tinha um título original como De Civitate Dei, É a Cidade de Deus, né? né, que é literalmente a cidade de Deus, que é a obra que Santo Agostinho descreve o mundo dividido entre dois homens. Entre os homens, né, ou seja, o mundo terreno e dos céus, onde este mundo é espiritual. Exatamente. Bom, só quero dizer o seguinte, deveria aparecer mais em relação aqui, nessa obra, dentro do teu texto, em citações, né? Né? Exato. Certo. O que mais aparece aqui? Aqui uma pergunta, não responde ao final das minhas questões, Hum. a partir da página 10 do texto, que seria o seguinte, onde fala, posteriormente, no decorrer do diálogo da obra, o filósofo esclarece que tanto o corpo como a alma complementar, devem complementar o alimento e alimentar um ao outro, né? Aí eu fiquei me perguntando, né? Eu queria que tu desenvolvesse aí posteriormente. A partir dessa dupla complementariedade, né, do corpo e da alma, em Agostinho, no caso. Por exemplo, como que o corpo pode ser complementar se a alma é superior ao corpo? Fiquei me perguntando isso e queria que tu desenvolvesse depois. Tá? A primeira pergunta seria essa. Como que o corpo pode ser complementar se a alma é superior ao corpo? Tá? O que mais aparece aqui? Bom, isso aqui é até engraçado, aqui da página 11, quando coloca assim, depois da citação de Frangioti, acho que é isso. Sendo assim, a felicidade é um descanso dos desejos da alma em um meio perfeito. Ela, bem lá no fundo dela, o ser humano encontrará a verdadeira fonte de felicidade. Portanto, para obter a vida feliz é preciso que ela se desligue da exterioridade, dos fatos sobre as coisas e se associe com o interior da alma, onde haverá felicidade, né? Eu fiquei na dúvida também aqui se o Agostinho ele nega completamente a exterioridade, né? Já que aqui tu colocas aqui que é preciso se desligar da exterioridade e dos fatos sobre as coisas, né? Que tipo de fato, que coisas são essas, né? Porque a gente está no mundo, né? Por mais que o Agostinho aí, ele seja um metafísico, de certo modo, mas ele está incluído aí no mundo e não tem como fugir dele, né? É uma segunda questão. A partir da página
12, quando tu coloca aqui o termo felicidade, tu tenta fazer uma descrição aqui a partir de algumas outras ciências, né? Psicologia, religião, ciências sociais, sociologia, própria filosofia, a partir do senso comum, né? Isso aqui também está deslocado, né? O meu modo de entender, tu deveria colocar isso dentro da parte inicial do trabalho, né? Isso aqui pode aparecer do 2 para o 2.1, nesse intervalo. Aquele intervalo que eu falei que tem um vácuo, né? Tu pode colocar essa primeira apresentação descrevendo como é que é visto a felicidade pelas ciências. Aí depois tu começa a entrar no problema, tá? Tá. Parece mais interessante. O que mais que eu destaquei aqui? Eu já falei do ponto 3 aqui. A relação de Agostinho com a filosofia platônica, né, que está deslocado. A mesma coisa acontece do capítulo 4, né? A questão da felicidade de Agostinho. Agostinho, 4.1, Agostinho busca pela verdade. Também tem que ter uma explicação desse intervalo, né? E precisa corrigir aí as tuas referências, tá? Eu sugiro que tu tires uma delas aqui. A última delas aí aparece, né? Eu não sei, assim, Maria Silva Silvestre, né? Maria Luísa Silvestre, a filosofia para jovem, né? Uma iniciação à filosofia. Eu não sei se esse texto tem peso aí para o teu trabalho, né? E fica parecendo um texto aí de uma iniciação para os jovens, parecendo com assim de catequese, né? De escola dominical. Isso aqui não sei se é tão relevante. Reveja esse texto aqui para ver se isso aqui tem alguma relevância ou não para o teu trabalho, tá? Tá bom. Procure alguns autores mais especialistas aí para tentar suprir esse autor, tá bom? Tá. E no mais é isso. Sem muitas delongas aí, eu fiz aquelas duas perguntas, né? Eu queria que tu respondesse aí, eu tentasse dar alguma ideia para me finalizar aqui minha parte do trabalho, tá? Primeira pergunta é sobre o corpo, né? Se o corpo, se tem algo que complementa. Como que o corpo pode ser complementar se a alma é superior ao corpo? Como é que o corpo pode complementar? Já que a própria alma é superior ao corpo, né? Eu acho que buscando o que lhe convém, por exemplo, no seu interior, buscando as coisas que lhe favorece de maneira correta. Eu acho que é algo que pode suprir, né? Complementar o próprio corpo. Eu acho que é sendo elevado com coisas que seja de referências boas, por caminhos que ele percorre de maneira que o homem sempre esteja buscando aquilo que é bom para ele. Segundo o que eu escrevi, né? Assim, algumas anotações que eu fiz aqui, é algo que complementa o próprio corpo, é equilibrado com a alma. Acho que é isso. Certo. E em relação à segunda? Na pergunta, eu não estou lembrando da segunda pergunta. Se o Agostinho ele nega totalmente a exterioridade para a vida feliz. Interioridade. Ele nega porque assim, eu não sei se ele nega totalmente, mas ele tenta defender que as pessoas podem muito bem resgatar essa parte do seu interior, né? De ser feliz, de sempre estar em harmonia com sua própria razão,
buscando sempre boas atitudes, procurando sempre se harmonizar entre o raciocínio lógico da pessoa, pensando antes de agir. Eu acho não, assim, porque pelo que eu escrevi, a minha monografia, escrevi, estudei, e é isso que eu assim, acho, né, que eu descrevi de acordo com a minha monografia. E Ok, é isso. então. Mas é isso. Obrigado aí pela apresentação novamente. De nada. E vamos dar a palavra aí para o professor, para o Ellison, para a gente finalizar aqui o nosso momento. Tá? Certo. Muito bem, Lucas. Professor Ricardo, você também já está satisfeito? Gostaria de fazer mais alguma consideração? Sim, não, tranquilo, já estou satisfeito com as respostas. Lucas, então, agora nesse momento eu vou me reunir aqui com os professores, e aí eu peço que você continue aí, não desligue, tá? A gente vai para uma outra sala. Em seguida, nós voltamos aqui para dar a sua nota, tá bom? Aguarde um pouco aí, não saia daí. Tá bom, obrigado. Estamos de volta. Lucas, você me ouve? Oi, sim. Professor Claudinei, professor Ricardo, vocês me ouvem? Sim, tá ok aqui, estou ouvindo. Então, vamos lá. Beleza. Vamos aqui fazer a leitura da ata. Certo. Aos 19 dias do mês de julho de 2021, às 16 horas, reuniram-se representantes docentes do curso de Filosofia da Universidade Aberta do Brasil, Centro de Educação Aberta e à Distância, alunos e convidados, virtualmente em sala de webconferência Meet. A banca examinadora foi constituída pelo professor mestre Ellison Assunção França, que atuou como presidente, professor mestre Claudinei Reis Pereira e professor mestre Ricardo de Moura Borges. Procedeu-se à apresentação pública do trabalho de conclusão de curso intitulado Conceito de Felicidade em Santo Agostinho, de autoria do aluno Lucas Rodrigues de Carvalho. A sessão transcorreu conforme protocolo de sessão e apresentação do trabalho de conclusão de curso, constando dos seguintes encaminhamentos. Abertura da sessão pelo presidente da banca, exposição do trabalho pelo aluno, arguição pelos membros da banca, explicitação por parte do aluno. Concluída esta fase, a sessão foi interrompida por 5 minutos para que os membros da banca realizassem a avaliação do trabalho. Retornando ao plenário, sendo que o resultado proclamado pelo presidente à banca examinadora atribui média 8 ao trabalho de conclusão de curso em julgamento, tendo sido aprovado. Então, Lucas, parabéns, você está aprovado, tá bom? Então, só continuando aqui, conforme os critérios estabelecidos no Manual de Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso, nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a sessão, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata e assinada pelo presidente e demais membros da banca. Então, meu jovem, parabéns, você está aprovado, né? E esse é o término, né? A partir de hoje você oficialmente se torna aí professor do curso de filosofia. Eu desejo muito sucesso, né? Parabéns e parabéns pela construção do trabalho, por todo o esforço, né? Por ter resolvido os problemas que o trabalho tinha. E não esqueça que as observações que os professores fizeram, você vai ter que fazer as correções, né? Você tem, a partir de hoje, 30 dias para fazer essas correções, e aí você vai corrigir, vai enviar para mim, depois de tudo feito, você vai enviar para a coordenação do curso de filosofia para que o seu trabalho seja publicado. Então, parabéns, eu passo aqui a palavra para os professores, para eles fazerem as considerações, Lucas, e no final você faz as suas considerações para a gente encerrar. Parabéns pela sua vitória, pela conquista, por trilhar esse caminho, né? Eu sei que não foi fácil esses anos aí na filosofia, muitas leituras, os professores, muitas aulas, e você agora está num caminho sem volta, não tem mais como voltar atrás, quando a filosofia te pegou e você vai levar para o resto da vida. Não se intrigue do seu orientador Ellison, agora crie um vínculo de amizade com ele, refaça o texto, né, alguns pontos,
e procure publicar, né, publicação de artigos e dar continuidade na sua pesquisa sobre o Santo Agostinho. Então, meus parabéns e boa comemoração. Obrigado. Sou Claudinei. Então, parabéns aí, Lucas, pela aprovação, né, por esse caminho que se finaliza, mas ele começa também agora, né, porque Assim, tem novos desafios, né? Aí, depende dos seus interesses, continuar com a filosofia, ou fazer uma associação com outras áreas, né? Tudo é possível aí no campo da filosofia. É um caminho mais que requer, do ponto de vista de mercado, né, um mais restrito, mas é interessante ter várias possibilidades. E entre as várias possibilidades, a filosofia é um desses caminhos, né? Não é isenta de você continuar ou buscar outro caminho também, se for o caso, né? Tá bom? Mas parabéns. E o mais importante agora é que você terminou. verdade. Né? Pelo Parabéns. menos uma semana aí, um mês, para relaxar um pouco e depois saber quais os caminhos que vai tomar. Tá bom? Muito bem, Lucas. Agora você faz as suas considerações finais. Em seguida, nós tiramos a foto. Peço que os colegas abram as câmeras para a foto, se puderem. E depois a gente encerra. Lucas, a palavra agora é sua. Primeiramente, agradecer a Deus por eu estar aqui, apresentar meu trabalho, apresentar em segundo o professor Ellison, meu orientador, por ter dado dicas, por ter me ajudado na construção do meu TCC. E agradecer também a vocês, a minha família, né? A minha família, em primeiro lugar, também, que me apoiou sempre nesse curso de filosofia para poder continuar. E nunca deixou de existir, apesar de ser, que foi um curso muito, para mim, muito, assim, duro, que eu precisei ler muita coisa, ler muito texto, passei a vir à noite lendo para poder concluir um trabalho. Mas foi bom. Bom que eu aprendi, né? E agradecer a vocês, professores da banca, que me relataram, que falaram, que questionaram, que apontaram algumas coisas que poderiam mudar, né? Vai ser mudado, porque eu vou reconstruir meu texto para poder melhorar ainda cada vez mais. E muito obrigado por tudo, por estar aqui nesse momento gratificante para mim, para todos vocês também. E é isso. Muito obrigado. Muito bem, Lucas. Como eu te falei, quanto mais você lesse o seu texto e relesse, né, a segurança ia aparecer. Então, isso serve para tudo, né? Então, com certeza, quando você vê um professor muito bom, que domina aquele conteúdo, que dá aquele show que a gente gosta de ver, né? O professor dando uma aula boa, é porque aquele professor não leu o texto apenas uma vez, aquele professor já leu muitas vezes, então tenha em mente que a repetição, né? A repetição é que vai fazer você cada vez melhor, e em se tratando de filosofia, o melhor que você tem a fazer é recorrer à própria obra do autor. Então, sempre que você for estudar o seu autor ou outro autor, leia a primeira obra, entendeu? Faça esse esforço e depois você pega um comentador e aí com certeza vai melhorar, tá bom? Então, continue, como o professor Ricardo falou, e o professor Claudinei falou que agora se inicia porque para o resto da vida, né? Você nunca mais, né, daqui a pouco você está em sala de aula, sendo professor também, dando aula, e você vai estar sempre tendo que recorrer aos livros. Os livros serão seus professores para o resto da vida.